Olá, tudo bem? Hoje irei dar sequência à série Me Vejo em Você. Hoje irei falar sobre uma mulher sem nome. A história dela está escrita lá em Juízes, capítulo 13, a partir do versículo 2. Essa mulher não tem nome, porque a Bíblia não cita o nome dela, mas está escrito assim, no versículo 2: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. A partir do versículo 3, nós começamos a ver as qualidades dessa mulher sem nome. A Bíblia nos conta que essa mulher, ela tinha um problema, né, de não conseguir ser mãe. Naquela época, esse problema, ele era considerado como um grave pecado, porque as mulheres eram consideradas como estavam sendo castigadas por Deus, porque elas não conseguiam conceber. A gente sabe que Deus mudou a história dessa mulher, porque ao longo da história, quando nós formos lendo, vai demonstrando o caráter, a humildade e a fé que essa mulher tinha em Deus. Aí eu quero relatar a história dessa mulher sobre um dia que mudou a história dela. Está escrito no versículo 3 e diz assim: E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém, conceberás e terás um filho. A importância de nós esperarmos em Deus. Quando o anjo apareceu para ela e disse: Até agora a tua história é de uma mulher estéril, uma mulher ignorada, uma mulher muitas vezes que sofria até chacota, né? Quem sabe muitas vezes ela escutou: Ah, Deus não te ama, Deus está te castigando. Mas chegou o dia do porém. Até aquele dia ela era nessa condição e Deus resolveu abençoá-la de tanto ela pedir. E o que me chama a atenção nessa história da mulher de Manoá até agora é que quando o anjo veio e falou para ela recebeu aquela palavra e chegou em casa e falou para o seu esposo. Apareceu um homem cujo a semelhança era como de Deus e me falou assim, me entregou essa promessa. Eles dois, o casal, eles tinham uma comunhão incrível com Deus, porque eles oraram, aqui conta na história que Manoá clamou ao Senhor e disse: Senhor, faz-me o teu anjo vir até nós de novo, porque o anjo entregou a promessa para ela e disse que ela iria conceber, mas teria algumas condições, porque esse filho que ela iria conceber, ela deveria fazer uma condição de vida, não consumir nada de vinha, nada de uva, nada de suco de uva, nem vinho. Ela deveria se separar, porque essa criança que Deus estava entregando para ela seria de grandes propósitos. E aí ela entrou nessa consciência dessa responsabilidade e eles queriam uma explicação mais específica do anjo, como eles deveriam fazer, uma orientação de que forma nós devemos agir, o que nós devemos fazer. Nós fizemos isso, fizemos aquilo, e aí Deus foi tão misericordioso que enviou novamente o anjo e apareceu para ela o anjo e ela foi, chamou o esposo e o anjo relatou as condições e as informações necessárias para a criação daquela criança. Essa criança era Sansão. A partir dessa história, a partir deste nascimento, essa mulher sem nome partiu de ser chamada de mulher de Manoá, a estéril, para a mãe de Sansão. Nós sabemos que Sansão foi um dos homens mais usados por Deus. O Espírito Santo se apoderava dele. Ele tinha um poder incrível e a história dele foi contada a partir do momento da fé e da humildade dessa mulher. Ela tinha uma fé incrível no Senhor. Ela tinha humildade incrível na presença do Senhor. E o que nós podemos aprender com isso, queridas, é que nós precisamos nos colocar no propósito
que o Senhor venha cumprir o propósito dele em nós, que o Senhor venha mudar a nossa história, que o Senhor possa colocar na nossa história um porém. Até hoje nós somos assim, mas porém, como o anjo disse, porém conceberás um filho. Quem sabe o filho que você deseja é um sonho realizado, é várias outras coisas, não só filho físico, um filho espiritual, ou quem sabe a tua própria casa, o teu casamento. Se nós tivermos humildade e fé no Senhor e essa entrega para o Senhor e essa confiança e seguir a orientação do Senhor, o Senhor vai nos abençoar. Que hoje nós possamos refletir sobre essa palavra de Juízes 13. Depois tire um tempinho e leia a história incrível dessa mulher sem nome. Que nós não venhamos nos importar em não ter um nome, mas que nós venhamos nos importar sim em cumprir o propósito do Senhor na nossa vida, que é o mais importante, ter uma comunhão com Deus e seguir as orientações que o Senhor nos dá. Amém? Recebe essa palavra no teu coração, que Deus te abençoe e que Ele venha cumprir a nossa história e que venha mudar a história de todas nós a partir de hoje e cada dia mais. Deus abençoe. Um beijo.